Quando pensamos em baixo desempenho escolar, uma possível explicação é o transtorno específico da aprendizagem ou alguma outra condição de neurodesenvolvimento e que acaba gerando dificuldade de aprendizado. Mas tem algo que merece ser chamado a atenção. Transtornos mentais só acometem uma parcela bem pequena da população. Ou seja, nem todo baixo desempenho escolar vai estar associado a algum tipo de patologia. Por exemplo, os dados do PISA de 2018 mostraram que 2/3 dos estudantes jovens do Brasil possuem dificuldade em matemática. Não faz sentido pensar que esses problemas são decorrentes de algum transtorno, do neurodesenvolvimento. Hoje nós falaremos sobre o que caracteriza os transtornos que comprometem a aprendizagem. E levantaremos hipóteses sobre o que explicam os preocupantes números da educação no Brasil. Mas antes eu gostaria de lembrar que esse é o nosso último episódio da série Pedagogia do Fracasso. E ela foi toda inspirada e baseada no livro de mesmo nome, que foi escrito pelos pesquisadores Henrique Simplício e Vitor Haas. Então, se você quiser saber sobre esses temas com mais profundidade, já dá uma olhada aí no livro, o link está na descrição. Para a gente entender um pouco mais sobre os transtornos de aprendizagem, nós temos que compreender como que o nosso cérebro e a nossa mente funcionam. O nosso cérebro é composto por redes de neurônios, e redes específicas estão associadas a funções específicas. Então, nesse sentido, todos os nossos processos cognitivos, nossos pensamentos, nossa linguagem, nossa memória, nossa tomada de decisão, tudo isso é produto de uma ação do cérebro. As redes cerebrais podem estar restritas a certas regiões, mas elas estão longe de serem totalmente independentes. O que quer dizer que neurônios de uma rede podem se comunicar com neurônios de outras redes. E se você acompanhou o raciocínio até aqui, talvez já tenha imaginado o que isso significa em termos cognitivos. Nossos processos são independentes, mas não podemos afirmar que eles são 100% independentes. E isso é percebido na prática. Linguagem, por exemplo, ela tem sua própria forma de funcionar, tem sua forma de ser adquirida, e essa ação é bem diferente da ação da memória. Até porque, se a ação fosse a mesma, não seriam processos diferentes. Mas apesar de serem diferentes, a capacidade linguística e a memória vão se comunicar constantemente. Todas essas conclusões tiveram sua base estabelecida no século XX. Mas as pesquisas do século XXI têm reforçado essas hipóteses e têm inclusive trazido mais dados. Nesse ponto, vale ressaltar que nos dias de hoje já existe a possibilidade de a gente observar o cérebro funcionando em tempo real com as técnicas de imaginamento cerebral. E isso não era possível até os últimos anos do século passado. As principais evidências da maneira como o cérebro e a mente funcionam vinham de experimentos em laboratório e da análise de pacientes com lesões cerebrais. Por exemplo, se você viu nosso vídeo Como Lembrar o que Estudou, você deve recordar do paciente HM, que teve uma parte do cérebro removida numa cirurgia, o hipocampo. E depois disso, ele teve dificuldade de formar novas memórias. Essa é uma evidência de como uma parte específica do cérebro está associada com uma habilidade cognitiva. A partir desses achados, nasceu no século XX a neuropsicologia cognitiva, que partia do pressuposto de que a mente era resultado dos processos cerebrais e que redes neurais particulares são associadas às suas respectivas manifestações cognitivas. Bom, mas o que isso tem a ver com o nosso assunto de transtornos da aprendizagem? Quando nós falamos de uma condição específica da aprendizagem, nós queremos dizer que a pessoa afetada vai ter déficits em certas atividades acadêmicas, mas não vai ter prejuízos maiores em outras áreas da vida, pelo menos não de forma direta. Ou seja, as capacidades mais afetadas são aquelas requisitadas para atividades como ler, escrever, fazer contas. Falando assim, pode parecer que os danos costumam ser localizados, restritos a uma área do cérebro ou a uma habilidade cognitiva. Mas na verdade é mais comum vermos déficits múltiplos e que vão resultar no que é chamado de comorbidade, ou seja, na co-ocorrência de mais de um transtorno. Atualmente, não há uma explicação causal para esses transtornos, que dentre os mais conhecidos temos a dislexia e a descalculia. Isso é, não há um gene específico que leve alguém a ter dislexia ou um evento ambiental único que vai culminar com a descalculia. A hipótese mais provável é de que há uma interação genética e ambiental. Aliás, é devido a esse fato de não termos um indicador único
de um transtorno específico da aprendizagem que, para darmos um diagnóstico, precisamos do trabalho minucioso de uma equipe multidisciplinar, que vai ser composta por neuropsicólogos e outros profissionais da área da saúde. O que essa multiplicidade de fatores quer dizer é que alguém que possui genes que aumentam a probabilidade de desenvolver algum transtorno específico da aprendizagem pode ter vários problemas se crescer numa região com poucos recursos socioeconômicos, por exemplo. E principalmente, se o ambiente escolar não fornecer uma educação adequada. E aqui nós já começamos a entender uma parte do problema. A falta de acesso a uma boa estrutura social e acadêmica vai ser um fator de risco para o desenvolvimento de transtornos naqueles que já têm uma predisposição para tê-los. Mas vale lembrar que não são só aqueles com predisposição a transtornos que vão ser prejudicados, já que qualquer um nessas condições será desfavorecido, mesmo se tiver um desenvolvimento cerebral dentro do esperado. Aliás, não é à toa que existe uma diferença enorme entre o desempenho de alunos da escola particular e da escola pública aqui no Brasil. É óbvio que isso não pode ser desconsiderado. Porém, como temos chamado a atenção ao longo de toda essa série, o problema também pode estar na própria conduta acadêmica. O ensino bem executado tem reflexo nos seus alunos, mas o mal executado também. Uma pedagogia eficaz tem que levar em conta nossas capacidades e as nossas limitações cognitivas. Principalmente 3 pontos. O primeiro, o conhecimento prévio é essencial. E se ele não for adquirido de outra forma, ele deve ser transmitido de forma direta no ambiente escolar. Aliás, já falamos aqui mesmo no canal sobre como que o repertório que o aluno tem é usado para aprender informações mais sofisticadas. Um currículo adequado tem que levar isso em consideração. Segundo ponto, devemos levar em conta a limitação da capacidade da memória de trabalho. Já falamos aqui no episódio específico sobre esse tipo de memória e sobre as dificuldades que os alunos podem ter para acompanhar a matéria caso tenham que manipular muitas informações e muitos conceitos novos ao mesmo tempo. O terceiro ponto, a motivação pode ser mediada pela escola. Uma boa forma, inclusive, é ajustando um currículo que minimize os erros. É claro que essas são apenas algumas das práticas que podem auxiliar o processo educacional. Não dá para negar que as dificuldades escolares têm razões genéticas, políticas, socioeconômicas, culturais, dentre outras. Durante essa série, a gente chamou atenção para a importância da atualização das práticas pedagógicas, levando-se em conta as descobertas psicológicas sobre como a mente e sobre como o cérebro funcionam. Esses achados não são formas de derrubar uma teoria pedagógica, mas sim de auxiliá-la a perceber métodos que têm sido efetivos e métodos que não favorecem os alunos. E como sempre reforçamos aqui, não estamos culpando professores ou pedagogo, acusando-os de serem mal intencionados à sua forma de educar. Atuar na área da educação no Brasil não é uma tarefa fácil, e esses profissionais devem ser reconhecidos. Nós estamos apenas destacando a importância da formação constante desses profissionais para lidarem melhor com os desafios que são impostos pela sala de aula. Ensinar e aprender de maneira tão refinada são capacidades unicamente humanas que foram, inclusive, selecionadas ao longo da história evolutiva da nossa espécie. Nós podemos usar esse instinto que nós temos de transmitir cada vez mais conhecimento de uma forma eficiente. E quanto a isso, a lição que eu vou levar comigo do livro é a de que nós, professores, divulgadores científicos, lembramos com frequência da capacidade incrível dos nossos alunos de aprenderem. Mas às vezes a gente acaba esquecendo que nós mesmos temos a nossa capacidade de aprender e ensinar cada vez melhor. E você? O que você achou da série Pedagogia do Fracasso? Tem alguma sugestão para uma nova série aqui no canal? Deixa seu comentário. E lembra, né? Quer conhecer mais sobre o livro? O link está lá na descrição. E até a próxima série.